Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, estamos chegando com as informações que podem mexer com o seu cotidiano. As preocupações sobre o vazio nas salas de aulas da rede pública batem à porta do Ministério Público Estadual. Promotores de justiça começam a acompanhar ações dos municípios com vista à retomada das aulas presenciais. Mais informações com Sátrio Salles. Os prefeitos dos 184 municípios do Ceará estão recebendo uma notificação da Procuradoria-Geral de Justiça com um pedido de informações sobre a existência de um plano de contingência para o retorno dos estudantes às aulas presenciais na rede municipal de ensino. O documento, assinado pelo Procurador-Geral Manuel Pinheiro Freitas, estabelece um prazo de 10 dias a contar da data do recebimento eletrônico do ofício para os gestores municipais se pronunciarem. As respostas devem ser enviadas ao Centro de Apoio Operacional da Infância, da Juventude e da Educação pelo endereço eletrônico kopije.mpce.mp.br. A Procuradoria-Geral de Justiça destaca no ofício que as aulas presenciais continuam suspensas em razão das atuais condições epidemiológicas por conta do aumento expressivo das taxas de contaminação e mortes pelo Covid-19. E ressalta ainda que, objetivando preservar o direito à educação e o direito à saúde, tão logo autorizado o retorno às aulas presenciais, é imperioso que seja adotada por parte das prefeituras as medidas necessárias para que a retomada das aulas ocorra de forma segura e gradual, em conformidade com os protocolos sanitários estabelecidos. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Essa cobrança da Procuradoria-Geral de Justiça é importante, chega em boa hora, porque os municípios, jornalista Beto Almeida, precisam preparar as escolas para receber os alunos. Nós ainda não temos uma data para o início do ano letivo de forma presencial, mas os preparativos devem ser feitos para quando os estudantes pisarem o pé na sala de aula, não encontrarem goteiras no telhado, ventilador quebrado, ar-condicionado sem manutenção, paredes mofadas, banheiros com descargas entupidas. São ações necessárias e inadiáveis que devem ser adotadas pelos gestores estaduais e municipais da educação. Importante, sim, jornalista Beto Almeida, essa iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça em pedir aos prefeitos informações sobre a existência ou não de um plano com preparativos para as aulas presenciais. Depois de tanto tempo, jornalista Beto Almeida, é preciso sonhar que os alunos voltarão à sala de aula tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. E nesses preparativos, Beto Almeida, as escolas devem sim receber os estudantes com uma estrutura zelada e bem mantida. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes e internautas. Olha, Luzenor, o que o Ministério Público está cobrando é óbvio, né? É aquilo que qualquer gestor que tenha o mínimo de cuidado, de zelo com o trabalho que é feito nas suas respectivas áreas de educação, deveria estar fazendo, já se é que já não estão, preparando, elaborando um plano de retorno às aulas, às salas de aulas, tão logo os indicadores sanitários indiquem que isso é possível. Porque, logicamente, nós não temos ainda hoje um parâmetro certeiro para dizer que voltaremos daqui a um mês. Isso vai depender muito do avanço das vacinas, vai depender muito do desenrolar da pandemia, mas a gente imagina que isso não vai chegar ao segundo semestre nessa situação, nesse mesmo diapasão que nós encontramos. Então, o Ministério Público está cobrando dos gestores que eles elaborem esse plano de retorno, inclusive, Luzenor, preparando a estrutura física da rede escolar nos municípios, porque elas passaram muito tempo fechadas. Então, por exemplo, muitas salas de aulas que precisam de uma melhoria na ventilação,
abre-se mais janelas, melhora a circulação do ar. São situações e medidas aparentemente simples, que só precisam ter um planejamento. O aluno, não é só da escola particular, mas da escola pública principalmente, ele precisa ser incentivado a retomar essas atividades, a retomar com segurança. E os pais precisam também, e assim como os funcionários, os professores, precisam ter a garantia de que esse retorno vai se dar da melhor maneira possível. É por isso, por exemplo, que hoje mesmo um grupo do Ministério Público aqui do estado do Ceará já está visitando aqui na capital, Luciano, algumas escolas da rede pública estadual. Na próxima semana, na terça-feira que vem, o Ministério Público também vai visitar algumas escolas da rede de ensino municipal de Fortaleza. Os representantes do Ministério Público nos demais municípios também deverão fazer isso, fazer visitas para constatar a realidade de como as escolas estão se preparando para esse retorno às aulas presenciais. Lembrar ainda sobre esse assunto, jornalista Beto Almeida, que as projeções do Unicef e da própria OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam para grande evasão e déficit no aprendizado dos estudantes, principalmente da rede pública de ensino. Então, esse tipo de iniciativa do Ministério Público Estadual, que precisa ser efetiva e com as visitas dos promotores das escolas, se converte em uma boa contribuição para minimizar, para diminuir os danos ao aprendizado dos estudantes. Não há, jornalista Beto Almeida, justificativa para os estudantes voltarem à sala de aula e encontrarem estruturas físicas das escolas sucateadas. Afinal, dinheiro, muito dinheiro, existe e está aí, você ouvinte, internauta, para conferir aqui no site Ceará Agora quanto cada município do Ceará está recebendo do Fundeb. Então, jornalista Beto Almeida, dinheiro existe e não tem desculpas para os prefeitos deixarem de fazer ações, boas ações para recuperar as escolas e receber os estudantes na volta das aulas presenciais. Nós estamos falando, Luzenor, de situações que vão de reprovação pura e simples do aluno, abandono do ensino, aquele problema que é tão grave quanto, que é a distorção que existe entre a idade e a série escolar, porque isso são problemas recorrentes no cenário da educação do Brasil como um todo. Lógico que com a pandemia da Covid-19, essa realidade, Zenor, foi ainda mais acentuada e a disparidade socioeconômica ficou ainda mais evidente e os que são mais pobres acabam sendo mais prejudicados. Prejudicados até pela falta de acesso à tecnologia. Porque quem, por exemplo, tem de uma família que tem melhor condição, o filho pode até acompanhar as aulas virtuais, mesmo que elas não tenham o mesmo rendimento, mas tem lá aquela interação, tem aquela participação. E tem criança que, infelizmente, nem tem condições, porque mesmo quando tem um celular, não tem uma internet que funcione, que preste, não consegue pagar. E isso realmente é um drama. Olha, os números falam por si. Em 2020, segundo esse mesmo estudo aí do Unicef, Luciano, apontou que 5.500.000 crianças e adolescentes ficaram sem acesso à educação em 2020. Para a gente ter uma ideia do que isso significa aí, é mais ou menos o seguinte: mais de 1.380.000 alunos na idade de 6 e 17 anos abandonaram a escola. Na evasão escolar, Luciano. É uma taxa altíssima e que traz um desafio ainda maior na retomada das escolas, das aulas presenciais. Porque é o seguinte, as escolas elas têm que ir em busca desses alunos, em busca das famílias desses alunos, tem que incentivá-los a voltar para a sala de aula. E aí as escolas precisam estar minimamente preparadas, recepcionadas, para que esses estudantes se sintam literalmente atraídos para o ambiente escolar, para a sociabilidade. Não é fácil, não é fácil. Você imagina um aluno da escola pública que passou mais de um ano, de lá para cá, de março para esse ano, já tem mais de um ano, fora da sala de aula, enfrentando todo tipo de dificuldade, e agora ter que voltar, Luciano, repetir o ano muitas vezes, é algo realmente difícil de você imaginar. Mas você colocou uma coisa que é certo.
Nós falamos ontem e hoje a gente ressalta aqui os repasses para o Fundeb, que é o principal fundo financiador da educação pública no país hoje. Ele aumentou e aumentou consideravelmente. Nós temos hoje aí uma montanha de dinheiro. Quem tiver interesse, você bem disse, está aí. É só entrar no site do Ceará Agora, você vai ver lá a relação município por município. Quanto é que está previsto o seu município receber, Luziano, neste ano de 2020. Então, assim, o dinheiro para fazer melhorias, para incentivar, para trabalhar num processo pedagógico melhor, eles têm. Os prefeitos têm, os gestores têm. É colocar em prática agora. E principalmente ativar a comunidade escolar para ir em busca desses alunos que infelizmente deixaram a sala de aula motivados pela pandemia e pelas dificuldades econômicas.